Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, hoje eu não vou fazer muitos comentários, eu quero dar duas notícias que você vai ver que uma leva a outra e em seguida eu vou trazer uma pessoa, o depoimento dela, a Maria Lúcia Fatorelli, que hoje sem dúvida nenhuma é a pessoa mais séria desse país e o Brasil teria alguma chance se tivesse ela, por exemplo, como uma candidata a presidente. Eu não estou dizendo isso a pedido de ninguém, é simplesmente um raciocínio meu. Pessoa mais séria do que ela, hoje no Brasil, na carreira política, não existe. Infelizmente, nenhum partido, nenhum movimento está interessado em lançar uma pessoa como ela como candidata, porque ela vai contra todos os interesses da maldita agenda. Não é uma teoria conspiratória, são fatos. E por isso é que eu vou trazer duas notícias para vocês e, como disse, não vou explicar, quem vai explicar é a própria Maria Lúcia. E eu tenho certeza que os despertos aqui vão absorver as informações como uma esponja absorve água. Petrobras, PTR4, vende refinaria Lubinor por 55% do valor, diz INEP. Analista de mercado vê a operação positiva, mas marginal. Preste atenção, a estatal valia mais ou menos 70 milhões. Os caras venderam por 34 milhões. Estão entregando a nossa nação. E você pensa que eles pagam esse dinheiro? Muitas vezes eles pagam isso aqui com financiamento do próprio BNDES em muitos anos. Meus irmãos, estão assaltando essa nação. No nosso país se tornará tudo menos país, será uma colônia. E colônia leva à escravidão. A escravidão funciona melhor quando o povo não sabe que é escravidão. E é o que estão fazendo. O preço negociado pela Petrobras, da PTR3 e PTR4, para a venda da refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste, Lubinor, no Ceará, representa pouco mais da metade, ou 55% do valor real do ativo, segundo os cálculos de analistas do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INEP. Segundo o estudo, a refinaria vale pelo menos 62 milhões, enquanto o valor negociado foi de 34 milhões. A Petrobras comunicou ao mercado, no fim da tarde desta quarta, que assinou o contrato com a empresa Grepa Participações para a venda da Lubinor. A Grepa tem participação das empresas Greco Investimentos em Participações Societárias Uteda, Greca Distribuidora de Asfaltos Uteda e Holding GV Participações SA, tudo empresa estrangeira, meus irmãos. O estudo do INEP traz dois cenários base e consideram um piso cambial de $5,08 e um pico de 5,70, faixa adotada em função da alta volatilidade cambial da economia brasileira. A partir desses dois cenários, o preço do dólar, o estudo conclui que a refinaria pode valer entre 62 milhões e 70 milhões. Isso aqui é por baixo, porque você abre um leilão, por exemplo, se você quisesse realmente vender uma empresa como essa, e vão dando lance, meu irmão. Vão dando lance, e o normal é que ultrapasse muito esse valor, os 70 milhões, e os caras vendem por 55. Outra parte interessante aqui pra gente é que essa Lubinor possui capacidade de processamento de 8 mil barris por dia. A matéria é extensa, mas como eu disse, eu quero trazer outra matéria pra vocês, que as duas se completam, privatizaram, e o resultado você já vê por aqui, ó. Quanto mais se privatiza, mais o Brasil perde autonomia, porque a estatal ela não tem como obrigação ter lucro, ela tem como obrigação servir ao país, por isso que é uma empresa estatal. Quando deram, por exemplo, a autonomia ao Banco Central, o que eles fizeram foi transformar o Banco Central em um banco como qualquer outro, onde só se visa lucro, lucro em cima de lucro. Se isso vai fazer pessoas passarem fome, vai quebrar empresas, não interessa, porque ela é uma empresa. A empresa não quer saber o que é que o cliente passa dentro da casa dele, quer saber que ele arranja o dinheiro para poder conseguir o bem ou o serviço. E ponto final. Não diz respeito à empresa se você vai mal ou bem das pernas. Então dar ao Banco Central autonomia é uma traição à nação. E a mesma coisa essas empresas, antes de elas quererem lucrar, antes de elas terem qualquer valor de mercado, elas têm que servir ao país, manter o Brasil em desenvolvimento, garantir a qualquer custo o abastecimento da nação. Muitas pessoas gostam de usar analfabetos políticos, comem a narrativa dos cabos eleitorais que estão aí disfarçados de intelectuais e de jornalistas, dizendo que, olha, a Venezuela vendia o litro do combustível a 4 centavos dentro do seu país e olha o resultado, quebrou. Não, ele não quebrou por isso, porque o barril de petróleo que ele importava, ele vendia pelo preço de mercado. O que fez ele quebrar foi os embarcos criminosos daquele país que não fez só com a Venezuela, mas com todos os que vão contra os seus interesses, como estão fazendo agora, inclusive gerando de novo esses preços altos. O país onde tempo é dinheiro, o país do tio Sam,
Pesquisa, eu prefiro não falar o nome para o canal não ser prejudicado. O resultado disso, para aqueles que ainda enxergam, que não estão completamente cegos e com as ouças tapadas, tá aqui. Diesel chega ao patamar histórico de R$ 6,94 e greve dos caminhoneiros pode acontecer a qualquer momento. A ANP informou que o diesel chegou ao maior valor de venda de sua história. A região em que o óleo diesel é mais caro é o norte do país. Neste sábado, dia 21, a ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, divulgou pesquisa em que o diesel atingiu o patamar de R$ 6,94, sendo considerado o maior valor de venda de sua história. A ANP também informou que a região em que o óleo diesel é mais caro é o norte do Brasil, chegando a R$ 8,30. Já a região sul possui o preço mais barato, vendido a R$ 5,49. O professor da USP, Universidade de São Paulo, Paulo Feldman, diz que é improvável que ocorra uma greve dos caminhoneiros, pois o governo está tomando algumas medidas para agradar a categoria. O que o governo quer fazer, por exemplo, é congelar os preços por 100 dias. Ele está tentando fazer isso. Ou seja, vamos tapear essa massa imbecilizada, polarizada, e assim que a gente ganhar as eleições, a gente volta aos preços normais. É isso que eles estão querendo fazer. Só que os cães são tão gulosos que eles não querem nem esperar esses poucos dias para tapear as pessoas. E é muito ruim que isso aconteça, porque não adianta, meu irmão, os caras baixarem o preço agora de forma artificial e depois nós pagarmos 2, 3 vezes mais, os prejuízos deles vão quebrar a nação. O país já está de joelhos e eles vão arrebentar com essa nação. Para aqueles, como eu disse, que gostam de opinar sem entender nada do assunto, sem estudar, acha que porque viu um tido como especialista falando sobre o assunto e ele decorou o que foi dito ali, ele acha que entende. Esse é o pior de todos, é o mais gado de todos. Mas eu vou colocar aqui os depoimentos da pessoa mais séria desse país, como eu disse a vocês, a Maria Lúcia Fatorelli. Então preste muita atenção, vídeos como esse não é fácil de fazer. A gente paga um preço por fazer isso, mas eu peço que você preste o máximo de atenção e compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Pessoas como a Maria Lúcia, vá lá no canal dela que se chama Auditoria Cidadã da Dívida. Eu acho que esse é o canal dela. Pessoa muito séria que está há anos trabalhando aí. E é engraçado, você vê lá, o canal não tem nem 100 mil inscritos. Vamos lá, se inscreva, um canal desse é para ter no mínimo 1 milhão. Se o povo quer saber os problemas do país, é só ir lá, que vai descobrir tudo. Tá certo? Então fica aí com as explicações da Maria Lúcia, essa grande brasileira que sozinha, sendo mulher, tem muito mais coragem do que muitos homens. É um exemplo. Sozinha tem coragem de enfrentar a elite. Veja aí, meus irmãos. A Maria Lúcia Fatorelli é auditora fiscal aposentada da Receita Federal, fundadora da organização Auditoria Cidadã da Dívida. Desde Collor e Fernando Henrique Cardoso, nós temos tido privatizações no Brasil de empresas estratégicas, lucrativas, por valores irrisórios, questionáveis. O caso emblemático é a Vale do Rio Doce. Foi privatizada por 3,3 bilhões de reais. Isso, com todas as minas, a custo zero. Esse valor nem chegou a ser pago. Foram entregues empréstimos do BNDES e foram entregues papéis podres. Que papéis podres eram esses? Eram títulos da dívida externa brasileira, emitidos em Luxemburgo, paraíso fiscal, em 1994, resultantes da conversão de uma dívida externa suspeita de prescrição, senhor ministro. Isso nunca foi investigado. É gravíssimo, por isso que eles eram chamados de títulos podres. Eles não correspondiam, eles não preenchiam as regras de comercialização de títulos. Eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores regular no mundo. O que o Brasil fez com esses títulos? Aceitou como moeda de pagamento das nossas empresas privatizadas a partir de 96. Outra parte desses títulos foi transformada em dívida interna, lá no início do Plano Real, quando pagávamos quase 50% ao ano de juros. Então, é um absurdo essa questão. Começou também lá no tempo de Fernando Henrique os leilões dos poços de petróleo, que foram continuados por Lula, continuados por Dilma e continuados por Temer. No período de Collor, foi Usiminas, Cosipa, Petroquímicas. Fernando Henrique foi o maior plano de privatizações do planeta.
não há registro de plano de privatizações como esse, e me assusta ter ouvido aqui, ministro, que não há registro dos danos disso às finanças públicas. Isso está nos jornais. Ontem, no Estadão, foi pago uma indenização ao Daniel Dantas de 2,8 bilhões. Só uma indenização, 2,8 bi. A empresa foi privatizada por 3,3 bi. Então é um escândalo. No programa de privatização de Temer, há uma legislação assustadora, a Lei 13.334, que inclui concessão de direitos reais. O que é isso? Nós estamos assistindo a uma privatização da gigante Eletrobras, das distribuidoras, que algumas delas já foram inclusive leiloadas, de ativos da Petrobras, de dezenas de empresas públicas rodovias. Prosseguem os leilões de petróleo. Qual tem sido a justificativa para as privatizações atuais, senhor ministro? A crise. Que crise? Veja esse comparativo. O conjunto de privatizações de Temer, incluindo Casa da Moeda, que foi temporariamente retirada, mas está lá nessa conta de 44 bi, Eletrobras, etc., a privatização do pacote de Temer somam 44 bilhões de reais. Olha essa notícia da Globo. Em apenas um ano, de 2014 para 2015, o prejuízo com swap cambial, questionável, tem representação da segunda Câmara do TCU sobre a modalidade de swap realizada no Brasil e ninguém olha para isso. Continuam fazendo. 120 bi de prejuízo em um ano, com garantia de variação cambial para bancos especuladores. O que adianta privatizar todo o patrimônio público por 44 bi e em um ano dá 120 bi de prejuízo com swap cambial? Sabe como foram pagos esses 120 bi? Isso foi transformado em dívida pública, ministro. Nós não podemos aceitar a rifa do patrimônio público, que vai piorar ainda mais essa situação existente no nosso país. Esperamos que o Supremo coloque um fim nessa entrega do nosso patrimônio público de forma irresponsável, com valor irrisório, ainda por cima com financiamentos do BNDES e aceitando papéis puros. Muito grato. Isso é só uma palhinha, meus irmãos, das informações da Maria Lúcia. Infelizmente, esperar que o Supremo haja a favor da nação é impossível. Na minha concepção, e acredito que na maioria dos brasileiros aqui, o Supremo está corrompido também. Era preciso uma CPI lava-toga urgente para ver quem deve e quem não deve, e assim o povo recuperar a confiança no Supremo e pagasse aquele que devesse. Se houver algum dos 11 que não deve, que continue com o trabalho. Você vê que os nacionalistas, até como a Maria Lúcia, fica até sem ter a quem recorrer. Porque você, se prestou atenção nas palavras dela, essas privatizações, essa entrega do país está sendo feita pelo centrão, pela esquerda e pela direita. Então no parlamento você fica sem ter a quem recorrer. E é nessa hora que a pessoa pensa que não, as coisas estão sendo feitas de forma ilegal, tá na cara, vamos recorrer ao Supremo. E aí a gente acaba quebrando a cara também. Então a situação é difícil, é preciso conscientizar a população para que a população se levante e comece a cobrar. E cobre da forma que for necessária. Então, meus irmãos, veja como a situação de todos nós é difícil. E eu peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo. Nós voltaremos às 5 horas da tarde, se assim o Criador permitir. Um abraço, seguimos juntos.